lembro que meus pais ainda espírita, e o Espírito Santo, meus irmãos, algo falava comigo, mas eu não tinha o entendimento que era o Espírito Santo. Mas desde pequeno eu tinha vários pesadelos na minha casa, e eu não tinha contato com o Senhor. Então o que eu tinha contato com o Senhor era na casa da minha tia e alguns amigos que conhecia que eram cristãos. E uma vez alguém falou para mim: antes de você dormir, ore. E eu comecei a ter esse hábito. Só que tinha dia que eu esquecia de orar. Todas as vezes que eu esquecia de orar, eu tinha pesadelo. Mas todas as vezes que eu orava, eu não tinha. E eu lembro que algo já queimava no meu coração, e eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas o Senhor já me conhecia e me chamava. E eu lembro que um dia eu falei para minha tia, eu falei que eu queria ser um pastor. E eu nem sabia o que o pastor fazia, hein? Eu nem sabia, pastor, as lutas, né? Eu nem sabia, não tinha nem ideia. Amém. Eu quero agradecer muito os meus pastores, pastor Luiz, pastor Luciene, pelo privilégio de estar trazendo aqui a palavra. Eu sei o quanto vocês lutaram e lutam ainda por esse lugar. E ceder para que eu estivesse aqui, para mim é de muita alegria e honra. Eu não sei você, irmãos, mas para mim é um privilégio muito grande servir a casa de Deus. Sabe, para mim é um privilégio muito grande, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Hoje eu estava saindo do meu trabalho e eu estava falando com o Senhor, e estava assim, um céu bonito, e eu falando com o Senhor, e muitos carros e pessoas passando, e eu falando: Senhor, não me deixe viver uma vida aqui nessa terra que não tenha contato com o Senhor. Não me deixe viver uma vida em que eu vou apenas viver para trabalhar, para ganhar dinheiro e não ter um contato, não ter um relacionamento com o Senhor. Quantas pessoas estão aqui passando agora daqui para lá, de lá para cá, na correria, no trânsito, e passam o dia inteiro e não tem um contato com o Senhor. E eu falava: Deus, não me deixe perder a conexão, porque mais importante é estar com o Senhor do que qualquer riqueza que tenha nessa terra. Sem mais delongas, Lucas capítulo 4. A última vez que eu preguei aqui, a pastor estava viajando. e eu não sei quem estava aqui, quem lembra, mas eu preguei uma palavra. Essa aqui vai ser, como o pastor costuma dizer, parte 2. Eu preguei uma palavra em que eu disse, Josué capítulo 1: seja forte e corajoso para cumprir o teu propósito. E aí eu passei um panorama da vida de Josué, e eu disse todos os passos e processos que Josué passou para que ele enfim cumprisse o seu propósito, sendo sucessor de um dos maiores líderes que já teve na Bíblia, simplesmente apenas Moisés, e fazendo o povo de Deus adentrar a terra prometida. E aí eu disse que os processos que Josué passou, ele tinha relacionamento com Deus, com o Senhor, ele não se afastava da tenda, ele era fiel à sua liderança. Então quando Moisés subia e ficava 40 dias no monte, Josué continuava fiel, ainda que o povo estava lá fazendo bezerro de ouro e tudo mais, ele estava lá fiel, esperando Moisés. E eu falei todos os passos que Josué passou para que ele fosse forjado a se tornar um líder para cumprir o propósito. E agora, como se fosse a parte 2, coloca por favor a imagem belíssima que a mídia fez. Parabéns o pessoal da mídia, muito obrigado. A Yasmin, muito obrigado. Vivendo o propósito através da palavra. Agora, depois de tudo que eu falei a respeito de Josué, das características, eu vou finalizar com a palavra. Então, Lucas capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí,
O Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto. E às vezes nós passamos deserto na vida da gente e nós achamos que é o diabo se levantando. Não, irmãos, tem deserto que é Deus que nos coloca mesmo. Para te forjar, para provar, para te mostrar o que você é. Porque às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa. E nós somos bem pior do que nós achamos. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus disse que ele acha. Jesus disse: eu penso. Jesus disse: eu sinto. Não. Jesus disse: está escrito. Primeiro ponto que eu quero que vocês gravem no coração de vocês é o que Jesus diz ao diabo quando ele é tentado no deserto. Ele diz: está escrito, está determinado, está escrito em algum lugar. E aí ele complementa: nem só de pão viverá o homem. Próximo. Então o diabo o levou para um lugar alto e mostrou um relance de todos os reinos do mundo. E ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito. Novamente Jesus disse: está escrito. Meus irmãos, é engraçado que para você dizer que está escrito algo em algum lugar, você tem que ter lido aquilo que está escrito. E quando você diz está escrito e diz o que está escrito, isso quer dizer que você decorou aquilo que está escrito. Ninguém diz está escrito isso, 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 se você não leu e se você não decorou. E para que você decore algo, você precisa ler aquilo muitas vezes. Então, se Jesus está dizendo que está escrito algo, é porque antes de Jesus dizer, ele já leu, ele já decorou, ele já estudou a respeito daquilo. Jesus, ele começa nos mostrando e nos ensinando que nós devemos gastar tempo com a palavra. Nós devemos ler a palavra, nós devemos decorar a palavra, nós devemos ter a palavra dentro do nosso coração. E eu só lembro o que diz na palavra: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É a palavra, é o que Jesus está dizendo ali, está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Próximo. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Próximo. Pois está escrito. Agora, depois que o diabo entende que Jesus tem conhecimento da palavra, que ele não é nenhum leigo da palavra, que ele está preparado, que ele conhece, agora é a vez do diabo falar: está escrito. É a vez do diabo falar: agora eu vou pegar Jesus, porque ele está dizendo que está escrito, eu vou dizer também. Então o diabo diz: está escrito. Ele dará ordem aos anjos dele, a seu respeito, para o guardarem. Próximo. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus usa a palavra para responder o que Satanás
colocou. Próximo. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então, meus irmãos, aqui mostra o texto que Jesus, ele está em um ambiente, ele está em um cenário, ele está em uma geografia de deserto. E no deserto, você tem calor, é seco, você provavelmente está com sede, ele está com fome, porque ele está 40 dias sem comer. Então Jesus, ele está em uma sensação no corpo dele muito difícil. Ele está com sentimentos à flor da pele. Ele está 40 dias sem comer, então toda a carne dele está gritando por algo, por comida. Então ele está com um mix de sentimentos dentro dele. Ele está no deserto há muito tempo, provavelmente ele estava sujo. Ele estava com calor, com frio, porque o deserto faz muito calor de dia e muito frio à noite. Então Jesus, ele está em um cenário desfavorável para que ele tenha fé, para que ele se permaneça firme nas coisas do Senhor. E é nesse cenário, é nessa situação que o diabo vem para confrontar Jesus. Primeiro ele começa a confrontar na sua identidade, e ele começa a se aprofundar, e ele começa a debater, e ele começa a tentar tirar Jesus do foco, da fé, da permanência que ele estava. Ele está em uma geografia totalmente desfavorável. E nós, nas nossas vidas, nós vivemos isso, nós vivemos momentos desfavoráveis, geografias desfavoráveis, lugares desfavoráveis. Nem sempre nós estaremos com tudo ao nosso favor. Muitas vezes nós estaremos com muita coisa contra. Nem sempre nós estaremos fazendo a obra de Deus confortáveis. Nem sempre estaremos com a nossa conta no banco cheia de dinheiro. Nem sempre estaremos com saúde. Nem sempre estaremos em paz em muitas coisas. E Jesus passou por isso também. Mas em todos os momentos, nós aprendemos que Jesus, independente do que ele estava passando ou sentindo, todas as vezes que vinha dúvida, que o diabo plantava dúvida no coração dele, Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele se fixa na palavra, ele se fixa no que está escrito, ele se fixa naquilo que Deus escreveu e determinou. E ele vence todas as artimanhas de Satanás, porque ele diz: está escrito. Ele se firma na palavra, está escrito. Jesus, ele se firmou na palavra para vencer as dificuldades. Jesus declarou a palavra diante das ocasiões. Jesus, ele é conduzido para aquela situação pelo Espírito Santo, em uma situação desfavorável, mas ele se mantém na palavra, ele se mantém firme naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus escreveu, naquilo que estava escrito mesmo antes dele ter chegado nesse mundo. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite? A nossa fé, a fé cristã, ela não pode ser firmada, baseada em sentimentos. Ela não pode ser firmada e baseada em achismos, ou em pensamentos, ou naquilo que você sente, ou naquilo que você acha. A fé cristã, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Ela tem que ser firmada na palavra de Deus. Porque todas as vezes que você fixa a sua fé nos seus sentimentos, naquilo que a sua alma diz, naquilo que a sua situação geográfica, econômica, emocional diz, todas as vezes que você estabelece a sua fé sobre esses pilares, você será uma pessoa inconstante, porque nós somos inconstantes em tudo, em todos os dias, em tudo que fazemos. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda não bem, tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste, tem dia que você tem dinheiro, tem dia que você não tem dia que você está com saúde, tem dia que você está enfermo. E se você basear a sua fé
nas situações que estão acontecendo ao seu redor, você não vai se manter firme no propósito e no chamado pelo qual o Senhor determinou para a sua vida. Então nessa noite eu quero que você, se você tem firmado a sua fé nos seus sentimentos, no que o seu coração diz, no que o seu exterior diz, eu convido a você mudar a sua mentalidade nessa noite. Eu convido você a mudar a sua mentalidade nessa noite, porque independente do que as situações vão dizer, independente do que os problemas vão gritar, a sua fé tem que estar baseada aqui, é na palavra, é na palavra, é na palavra de Deus que a sua fé tem que estar estabelecida. Porque todas as vezes que o diabo fizer com você, igual fez com Jesus, você vai dizer para ele: não importa a minha situação financeira, não importa o meu luto, não importa a minha tristeza, não importa a minha raiva, o meu ódio, eu creio no que está escrito na palavra. É por isso que muitos parecem uma roda gigante. Em cenários positivos, a fé se mantém inabalável, mas em cenários negativos, começam a duvidar de tudo. E aí nós começamos a trazer isso até pelo amor de Deus. Nós começamos a duvidar até do amor de Deus. Porque todas as vezes em que você passa por uma luta, por uma dificuldade, aí você começa a dizer: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim, Deus se esqueceu. Porque a sua fé está baseada no que você ouve, ou no que você vê, ou no que você sente. Mas a sua fé não está baseada na palavra. A sua fé não está baseada no que está escrito. Se tudo está certo, você crê. Se tudo começa a ruir, você para de crer. E aí eu pergunto para vocês, qual tem sido a posição, a nossa posição diante das dificuldades? O pastor Luiz fala muito com a gente, qual que é a resposta que você vai dar para Deus? Diante daquela situação, diante daquele problema, diante de quando as coisas começam a fugir do seu controle, qual que é a sua resposta para o Senhor? Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, não precisa abrir. Eles estão de frente para o mar e Moisés está falando com Deus, Deus, e Deus fala: Moisés, marcha, vai para frente, porque vocês clamam a mim, por que vocês estão clamando a mim? Vai para frente, marcha. A situação, o mar fechado mudou a sua fé, mudou a sua confiança, mudou aquilo que você crê no que eu posso fazer pela sua vida. E talvez você está num momento desse, e Deus está falando: vamos, marcha. Mas Deus, tudo está dando problema. Marcha, vai para frente, vai, continua, persevera. Tira a sua fé dos sentimentos, coloca a sua fé na palavra e vai. Eu vou abrir o mar, eu vou fazer. A verdadeira fé, ela não sente, ela sabe. Eu vou repetir, a verdadeira fé, ela não sente, ela sabe. Você não precisa sentir para que Deus faça algo na sua vida, irmãos. É a palavra, é o que Deus diz, é o que determina. Você não precisa sentir, ela sabe. A verdadeira fé não sente, ela sabe. E nessa noite, eu quero te encorajar usando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para todas as situações. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, meus irmãos. Qualquer sentimento, qualquer situação que você esteja passando na sua vida, a palavra de Deus tem resposta para tudo. A igreja, nós estamos fazendo o projeto Efatá, maravilhoso. E às vezes você vê a liderança aqui colocando pressão para que você leia a palavra. E talvez você pense assim: por que eu vou ter que ficar lendo a palavra? Meus irmãos, você precisa ler a palavra, porque se você não conhecer da palavra, você não vai se sustentar nos dias difíceis, você não vai se sustentar nos problemas, você não vai se sustentar no luto, na dificuldade.
você não vai se sustentar. E é por isso que as pessoas estão para lá e para cá, e desviam em volta, e desviam em volta, e desviam em volta, porque vive numa roda gigante. Porque quando está bem quer estar na igreja, quando está mal foge, ou às vezes quando recebe uma bênção some. Nós não podemos ser rodas gigantes na fé, meus irmãos. O Senhor precisa que nós estejamos firmados na palavra, para que o Senhor cumpra o propósito dEle na sua vida. Como que Deus vai cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida, sendo que todas as vezes que foge do nosso controle, que uma coisa sai do nosso controle, você já começa a deixar de crer, você já começa a retroceder, você começa a parar. Como que nós vamos viver o propósito de Deus dessa forma? Mas a palavra tem todas as respostas que nós precisamos. E eu quero aqui trazer para você palavra de Deus. Então, se você está triste, tem versículos para te tirar dessa tristeza. Salmo 126, versículo 5: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Mateus 5, capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Salmos 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se baseie na palavra. Se baseie na palavra. Ansiedade, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo sejam os seus pedidos conhecidos por Deus pelas orações. É a palavra, eu não estou falando nada de mim, é a palavra. Medo, depressão, cansaço, Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Impaciência, Salmos 40, versículo 1, versículo 2: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. A palavra de Deus tem resposta para tudo, meus irmãos. Culpa, condenação, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez você está nessa noite e você recebe acusação do diabo na sua mente, do seu passado, daquilo que você fez, de um erro que você cometeu. Mas todas as vezes que o diabo vier com isso na sua cabeça, você traz Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 sobre ele. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Orgulho, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para os orgulhosos aí de plantão. Inveja, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios. Mágoa, falta de perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. É a palavra, irmãos. Eu estou declarando para vocês aqui a palavra. É a palavra de Deus que vai ser base para vocês, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias fáceis, nos dias não tão fáceis. É a palavra. Se nós estivermos estabelecidos na palavra, nós não oscilaremos e nem desistiremos daquilo que Deus tem para nós. E nós lemos o capítulo 4, e agora eu quero ler com vocês o capítulo 5. É tão engraçado que no capítulo 4 foi o que nós lemos a respeito de Jesus no deserto. E Jesus, talvez o que eu li para vocês, e vocês pensam assim: ah, mas é porque é Jesus, né? É porque é Jesus, ele conhecia porque é Jesus, ele tinha fé porque é Jesus, ele acreditava na palavra porque era Jesus. Mas no capítulo 5, é muito engraçado, porque, vou ler a partir do versículo 3, por favor, Léo. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
Então, sentou-se do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Jesus dá ordem: vá para as águas mais profundas e lance a rede. Simão Pedro respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e nada pegamos. Agora Pedro está numa geografia, está numa situação que mesmo ficando a noite inteira tentando pescar, ele não pega nada. Cansado, exausto, triste, talvez preocupado porque precisava pegar aqueles peixes para pagar suas contas. Mas a parte B do versículo diz: mas. Eu vou ler outra versão, eu gosto da outra versão, que fala: sobre tua palavra, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, é a mesma coisa que ele falar: está escrito, o Senhor disse, é a tua palavra. Mesmo que eu não tenha pego nada, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que esteja tudo desfavorável, mesmo que tudo que eu olhe ao redor não faça sentido, mesmo que tudo que está falando à minha volta fale contrário, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Nessa noite, meus irmãos, eu quero que vocês saiam dessa noite com algo dentro do coração de vocês, independente do cenário, independente da situação, independente do que aconteça na vida de vocês, independente das situações desfavoráveis, da geografia desfavorável, do sentimento desfavorável, muitas vezes até as pessoas dizendo algo desfavorável, eu quero dizer para vocês: diz para todas as situações da sua vida, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, independente do que aconteça, independente do que eu ache, do que eu sinto, independente do cenário sobre a minha volta, independente de qualquer coisa, do que as pessoas me digam ou do que as pessoas me digam, independente se as pessoas vão me ajudar, se as pessoas não vão me ajudar, independente se vão tacar pedra ou se vão me ajudar na situação, independente de qualquer coisa que aconteça, é sobre a palavra, é sobre a palavra, é sobre a palavra do Senhor que nós vamos sustentar e fixar a nossa fé. É nele, é nele, é nele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Ito.